O tema do nosso estudo de hoje são os níveis de consciência. Esse é mais um episódio da nossa série desse final do Calvário, sobre o que é essa consciência, despertar da consciência. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, fazer algumas reflexões. E é com base numa experiência que eu vivi ainda agora, gente. Foi um pouco antes de eu vir aqui para gravar esse vídeo para vocês. Compartilhar aí mais um estudo, mais uma leitura desse livro maravilhoso que é o Calvário. E eu deixei minha filha na escola hoje, e ao lado tem uma padaria. Nisso eu fiquei pensando, eu vou tomar um café ali, sabe? Fiz um lanche lá, um pão na chapa, que é coisa raríssima de eu fazer, né? De comer pão. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. E então eu me sentei ali, fiquei lá tranquila tomando meu café. E quando eu olho para fora, tinha uma moça, mas ela olhou para mim, olhar quase chorando e pedindo coisas. Eu achei que ela estivesse ali pedindo dinheiro e tudo, mas não, ela queria comer alguma coisa. E eu falei, oi, tudo bem? Entra, vamos ver aqui o que você quer. E ela escolheu algo que foi comer e eu ficava assim, meu Deus, que leva, né, uma pessoa, um filho de Deus, tá em condições assim, de não ter o que comer, de estar numa vida assim complicada, de estar aí em situação de rua, de perigo. E hoje eu passei, olhei e vi uma moça nova, muito bonita, ali sentada, assim, com um olhar para lugar nenhum. E eu pensei, Senhor, o que está acontecendo, né? O que acontece com a gente? Veio, sabe? Para mim, são níveis de consciência. Mas antigamente eu ficava assim com pena, e hoje eu tenho assim um olhar, é muito mais assim a questão de amor do que realmente pena. Hoje foi diferente, porque quando a centelha divina falou para mim, são níveis de consciência, tá tudo bem, aquela pessoa, ela tá bem, é o nível de consciência que ela tá vivenciando aquela situação, para ela aquilo é o normal, para ela aquilo é de certa forma bom, não é? Claro que a gente não acha que isso seja algo bom, mas aquela pessoa, ela escolheu ficar ali por alguma causa, né? Lógico, ninguém vai ficar na rua, numa situação de risco, sem ter o que comer, porque tem prazer nisso, né? Óbvio que não, mas muitas pessoas não querem estar numa casa, seguir regras, obedecer pai e mãe, infinitas coisas, muitas crianças, adolescentes e até mulheres e adultos que também vivem na rua, tinham uma vida assim, de muita violência, então sempre tem causas, né, seja de agora ou anteriores, causas vindas dos nossos antepassados, que a gente carrega. Por isso que existe a lei de causalidade, né, dizendo que todo efeito, né, tudo que a gente está vivenciando, experienciando aqui, existe uma causa. Na verdade, fala que existe uma cadeia de causas. Às vezes a gente consegue detectar uma, porém, não quer dizer que aquela seja a única causa. Isso são causalidades, que são mais de uma causa, de aquela manifestação na vida está acontecendo. Refletindo sobre isso e me lembrei lá do capítulo 5 do Calvário, que está aqui na página 41, e que tem o título de Universo Mental, que tem o axioma, o universo é mental, ele está dentro da mente do todo, ou Kybalion, ou seja, o universo é uma criação mental de Deus. Tudo está ocorrendo, acontecendo dentro da própria mente de Deus. E eu me lembrei desse axioma, ele veio à minha mente na página 47, não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. Essa frase, ela veio também, esse axioma aqui do Kybalion, à minha mente, porque eu fiquei lembrando de mim mesma, pequenininha, aquela criança que cresceu sem pai, sem mãe, que a vida poderia ter dado muito errado, mas que graças a Deus não deu. Desde pequenininha eu orava, falava com Deus, eu ficava procurando, onde você está? Eu queria a presença, né? Eu queria como que apalpar algo. E todas as vezes que eu estava ali no meu drama psicológico ali, pequenininha, lá no terraço da minha tia, bem isoladinha, escondidinha, eu ficava lá chorando, porque eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. Eu ficava assim, nossa, por que eu estou aqui? É aquela sensação que eu tive. Eu não fui desejada pelo meu pai, minha mãe, passou por tanta coisa, né? Minha mãe, eu não tenho minha mãe, na época que eu era criança,
Porque minha mãe, devido a ser mãe solteira, há mais de 40 anos atrás, na minha cidade, que é uma cidade mais pobre, então ela passou muita dificuldade, ela teve que batalhar muito para me criar, e eu não tive a presença da minha mãe, então eu não tive pai, não tive mãe, eu me sentia órfã. Eu abençoo a vida dos dois e agradeço muito a Deus. Eu jamais trocaria de pai e de mãe, de família, sabe? Eu sou muito grata a Deus exatamente a forma que eu vim, a minha existência, e eu honro meu pai e minha mãe, mesmo sem ter contato com meu pai, né? Pela existência, pelo simples fato de existir por intermédio deles. Eu, sabe, me coloquei no lugar daquelas pessoas que estavam ali e veio isso para mim, porque eu tinha lido isso no Caibalion, sobre a questão da paternidade e da maternidade que a gente tem no próprio Deus, né? Porque aqui vem falando justamente que, como nós estamos dentro da mente de Deus, nós estamos seguros em Deus. Nós estamos ali guardados, protegidos, não há por que ter medo. E em relação aos níveis de consciência, eu tinha uma consciência quando eu era pequenininha. Adolescente, eu fui mantendo um pouco mais dessa consciência, mas ali eu já conheci a religião, a igreja evangélica. Ali tem me trago Jesus Cristo, que é assim quem eu sigo, e eu fui adquirindo um pouco mais de consciência, despertando um pouco para a espiritualidade, né, para o entendimento de que eu sou um ser, né, um espírito, que isso é algo eterno, não é só aqui a matéria e tudo mais, mas foi indo bem devagarzinho, e ao longo da vida, com os acontecimentos, com os efeitos da causa que era minha mente, minha consciência, meu nível de consciência, aquilo que eu acreditava como verdade, aquilo que para mim era o que era real, que era a realidade. E hoje eu olho, né, e falo, tá tudo bem ter vivido aquilo, ter passado aquela experiência. Hoje a minha vida é muito melhor, eu tenho essa consciência um pouco maior, vivencio coisas maiores com Deus, comigo mesmo ali, no meu bem-estar, no autoconhecimento, porque por causa dessa jornada que eu fiz, sabe? Então, assim, o despertar da consciência, eu acredito dessa forma, que todos nós, independente de qual situação ele está acontecendo ao seu tempo para cada pessoa tem o seu tempo de despertar a consciência, e a partir do momento que a gente vê, que a gente experiencia esse despertar, não tem mais como desver. Aí vai um processo de expansão da consciência. Eu tinha adquirido bastante entendimento e coisas lendo a Bíblia na igreja, mas ainda ficou muito restrito à religião. A questão de falar mal de igreja, de religião, é só o meu relato pessoal mesmo, na minha experiência, na minha vivência. E eu acho que tem muito mais a ver comigo do que propriamente com as igrejas e com a religião, né? Eu acho que a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, mas a autorresponsabilidade, no caso, né? E quando eu conheci o Caibalion, eu não queria muito aceitar a realidade que estava sendo apresentada ali. Eu ficava assim, nossa, não, Deus não é. Deus é mente. Todo é Deus. Deus é mente. Que isso, né? Na minha mente, só como blasfêmia é coisa do diabo, né? O ocultismo é coisa do diabo. Então eu tive muita resistência e muita catarse, mas eu pedi tanto a Deus a verdade, e eu queria descobrir, que eu, ao mesmo tempo que eu ficava ali negando assim, aquela resistência, eu não conseguia parar de ler. É igual o caminho das palestras do professor Hélio Couto, que eu ouvia aquilo, para mim era um absurdo, certo? Porque quando a gente evangélico, não tem como você ser ensinado só de um jeito, você tem um dogma ali, um paradigma vigente da religião, seja evangélico ou católico, ou de qualquer outra religião, você vai ter o paradigma da sua religião. E quando você começa a ler e ficar mais livre para pensar, para analisar a vida em si, né, a vida acontecendo, porque tudo você precisa testar. Não adianta você dizer que algo é assim,
mas aquilo na sua vida, na realidade, de fato não funciona. Tem alguma coisa de errado, né? Precisa funcionar. Eu não conseguia parar de assistir Caminho das Palestras e nada disso. E minha mente bugava muito, muito, muito. Por quê? Era o nível de consciência. E veio para mim, sabe, essa questão da consciência, dos níveis de consciência, de que tá tudo bem. O que eu tenho não é só para mim, é para servir aos meus irmãos, mas que tá tudo bem porque é o nível de consciência da pessoa e o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa, aquele ser, a gente precisa fazer. E ao seu momento, aquela pessoa, ela vai chegar num nível de conhecimento, de entendimento, de consciência que vai trazer uma realidade diferente para ela. É nesse sentido que eu estou dizendo que está tudo bem. Fala aqui que esse livro, ele vai chegar quando a pessoa estiver pronto. Só que eu olhava para mim, vê se você vai entender, eu olhava para mim com tanto paradigma, tanta crença limitante, sabe, religiosa, e era tanta catarse que eu tinha, que eu ficava assim, gente, como que eu estou preparada para esse livro? E depois eu fui entender que sim, eu estava preparada porque a questão era a sede de querer saber, de realmente, sabe, todas as suas forças, toda a sua energia, de você querer saber a verdade. Mas são níveis de consciência. E quando a gente vai para a lei da atração, sabe, a gente tem muita dificuldade de atrair aquilo que a gente quer de forma consciente, intencional, porque a gente está sempre atraindo. A lei da atração está sempre funcionando o tempo todo. Nós estamos sempre atraindo aquilo que nós somos, aquilo que temos dentro de nós, em consciência, em entendimento, em crença, né, no que a gente acredita, que também emana ali sensações, emoções, que são ali a lei de vibração acontecendo. Né, e a lei da atração está sempre funcionando. Porém, de forma consciente, quando a gente vem a saber que existe essa lei da atração e quer fazer ela funcionar para algo que a gente está consciente de escolher, de querer fazer, de ter, de ser, em relação a isso, a gente muitas das vezes não consegue alcançar aquilo ali. Mas eu acredito que tenha muita ligação com essa questão da consciência, que é uma questão de crenças, de que você acredita que é possível, que é verdade. Então, olha quanta coisa que a gente consegue ser, ter e fazer ao despertar a consciência. E o que a gente atrai de negativo que a gente não quer experienciar, aquilo que a gente, na sociedade, considera como não sendo algo bom, a gente está inconsciente de que as leis existem, que essas 7 leis herméticas, essas leis universais existem, e não sabe como que elas são, como que funcionam, como a gente interpretar elas acontecendo na vida e como a gente se expressar e vivenciar as experiências seguindo essas leis, colocando essas leis em ação. Espero que aqui você esteja despertando cada vez mais a sua consciência, expandindo um pouco mais o seu nível de consciência com nossos estudos, com tudo que eu venho compartilhando aqui no canal. É o meu desejo para você, para mim, e para que todas as pessoas venham a experimentar o despertar da consciência, essa expansão de consciência, e ter ali em posse, né, o poder, a chave mestra ali, que é a sua consciência, a sua mente, criando a realidade e vivenciando novas experiências, coisas que você deseja de forma realmente consciente, escolhendo cada coisa e sendo feliz. Super beijo, até o nosso próximo vídeo.